E meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura de Marcos 6, do 53 ao 56, terminando assim o capítulo 6 de Marcos. Marcos 6, de 53 ao 56, ouçamos atentamente Deus se revelar a nós pelo seu Filho, nessa narrativa que nos foi deixada como um presente. É Deus falando assim. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite de domingo, dia do Senhor, nesse momento de encontro contigo, que é o culto público, podemos abrir a sua palavra e pela exposição dela, ouvir o Senhor mesmo nos falar, iluminando a nossa mente, preparando o nosso coração e transformando a nossa vida. Nós somos incapazes por nós mesmos de reconhecer quem é Jesus naquilo que ele fez. Nossos corações são naturalmente endurecidos e rogamos que o Senhor, pelo seu Espírito, prepare o nosso coração para que recebamos a sua palavra de uma forma frutífera. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar na sua palavra e no que diz respeito a nós. Que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos nitidamente o Senhor nos dizer, porque é o Senhor quem nos fala nessa noite. E que correspondamos ao seu Evangelho, reconhecendo quem é o Senhor Jesus e fazendo-o conhecido em cada dia da nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos à 27ª mensagem já do Evangelho de Marcos, que intitulamos a série como o Evangelho de Jesus Cristo. E temos visto sobre este Evangelho, os irmãos já podem até completar o que eu vou dizer neste início. Em algum momento eu vou mudar, mas não será hoje. O Evangelho não diz respeito ao que você precisa fazer por Deus para que receba o que você quer dele. O Evangelho diz respeito ao que Deus não precisava fazer, mas que quis fazer por nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a própria encarnação do Evangelho. E nas últimas mensagens nós vimos, primeiro, sobre a suficiência do Evangelho. Os irmãos se lembram quando Jesus alimentou aquela imensa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquela penúltima mensagem desta série aprendemos quão incapazes nós somos de suprir as nossas próprias necessidades e a dos outros também, enquanto o Evangelho é totalmente suficiente para nos suprir graciosamente com tudo o que precisamos. E ele o faz através de uma pessoa, que é o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E na última mensagem vimos sobre o Evangelho adiante de nós. A passagem anterior a essa, a partir do versículo 45, sobre aquele momento inesquecível em que o Senhor Jesus andou por sobre as águas. Depois dos discípulos terem subido no barco, impelidos por Jesus, empurrados por ele para lá, por volta das 6, 7 da noite, eles, entre as 3 e as 6 da manhã, estavam lutando contra aquele vento contrário. E aprendemos como Jesus nos compele às circunstâncias imprevisíveis a nós, para que aprendamos a depender da sua graça, para que vejamos quem ele é, enquanto ele mesmo trata do nosso coração endurecido. E não sou eu que estou dizendo que discípulo tem muitas vezes o coração endurecido. Foi o próprio Senhor Jesus, no versículo 52, como nós vimos na última semana.
E como Marcos registrou aqui, este endurecimento do coração dos discípulos era pelo fato deles ainda não reconhecerem o Senhor Jesus quando veio ao encontro deles. Os irmãos se lembram? Quando viram alguém se aproximar no meio daquele mar revolto por causa do vento contrário, o que os discípulos pensaram ser? Acharam ser um fantasma? Não reconheceram o Senhor Jesus. Eles deixaram de reconhecer o Senhor Jesus. Por quê? Porque ainda não haviam entendido o que ele tinha feito na multiplicação dos pães e dos peixes. Assim como eles ainda não estavam entendendo o que significava o Senhor Jesus vir ao encontro deles, andando por sobre as águas, revelando-se a eles quem ele é através do que ele estava fazendo. E nós veremos isso nessa noite, sobre o que aconteceu depois deste momento, como eu disse às crianças. E eu quero perguntar a você nessa noite: você pode dizer que reconhece quem é o Senhor Jesus? Através de tudo que ele já fez na história, revelando-se a nós. Você pode dizer que reconhece quem é o Senhor Jesus? Que pode vê-lo adiante de você a cada dia, manifestando sua graça, sua bondade e o seu poder sobre todas as coisas. Isso nas circunstâncias imprevisíveis a nós no nosso dia a dia, quando ele mesmo vem ao nosso encontro e trata do nosso coração. Os discípulos ainda não o reconheciam como deveriam. Assim como possivelmente você ainda possa não reconhecer quem é o Senhor Jesus, se você ainda não compreende bem o que ele fez, como no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, ou pelo fato de ter andado sobre as águas, ou no que significou ele ter vindo a este mundo, nascido de uma virgem, tendo crescido até morrer numa morte na cruz da forma que foi, o significado da sua ressurreição e ascensão, em tudo o que fez. Isso significa que reconheceremos mais quem é o Senhor Jesus, quando compreendemos tudo o que ele fez por nós, quando esteve entre nós. E este é o tema da mensagem dessa noite: reconhecendo o Evangelho e fazendo-o conhecido. É sobre isso que fala essa passagem, reconhecendo o Evangelho e fazendo-o conhecido. E nós veremos essa passagem em duas lições. A primeira está nos versículos 53 e 54, que é que o Evangelho é reconhecido pelas palavras que dizemos. Este é o meio que Deus usa para fazer com que seu Filho seja reconhecido através de nós. O Evangelho é reconhecido pelas palavras que dizemos. Vamos lembrar o que aconteceu até aqui, antes de lermos estes versículos mais uma vez. O Senhor Jesus havia passado pela sua cidade, Nazaré, e o que aconteceu ali? Ele foi desprezado. Em outras palavras, ele não foi reconhecido em Nazaré. Então Jesus enviou seus discípulos para uma missão muito especial, para representá-lo, ensinando o que ele ensinou e fazendo o que ele fez, compartilhando o Evangelho, uma missão que, como vimos algumas mensagens atrás, é custosa e, ao mesmo tempo, gloriosa. Quando um discípulo se dispõe à missão, ensinando o que Jesus ensinou e fazendo o que ele fez. E após voltarem deste período que passaram em missão, o Senhor Jesus os convidou para subirem num barco, vocês se lembram? Para descansar um pouco. Vejam a bondade de Jesus para com seus discípulos. Depois de se dedicarem à missão, foram chamados a um descanso. Naquele momento foi muito breve, mas o Senhor Jesus tem um descanso preparado àqueles que o servem nas suas vidas. E depois disso, quando ainda estavam descansando no barco e aportaram, chegaram ao seu destino, eles se depararam com uma imensa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquela multidão que, enquanto eles estavam no mar, navegando com um barco, a multidão os acompanhava pela margem do mar até encontrá-lo onde ele parasse. E foi nesse momento que o Senhor Jesus alimentou aquela
numerosa multidão. E como vimos, como um pastor alimentando o seu rebanho, ele mostrou que somente ele é suficiente, tem o que é necessário para suprir o que a nossa alma tanto deseja e o que nós tanto precisamos. Então imagine neste ponto, após a alimentação da multidão, depois de presenciarem todas essas coisas, eu fiz questão de lembrar com os irmãos aqui tudo que os discípulos estavam vendo do que Jesus estava fazendo. Eles presenciaram isso e muito mais poderia ser dito nessas 27 mensagens que nós vimos e em outros momentos dos evangelhos, como nos é relatado. Eles foram impelidos por Jesus, entraram no barco e foram impelidos por um vento contrário. Eles tiveram, e somente eles, a grande multidão não pôde ver Jesus andar por sobre o mar. Isso foi reservado aos seus discípulos. No meio do mar revolto, eles viram o Senhor andando por sobre o mar. Até Pedro vai ao encontro de Jesus, como nos é relatado na passagem paralela de Mateus. E eles presenciaram também o que a presença de Jesus no barco fez com o vento, silenciando sem nenhuma palavra. E eles estavam neste momento em que chegamos à nossa passagem, ainda perplexos. É mais do que estar digerindo alguma coisa que não entendeu. Eles estavam atônitos, não tinham o que dizer. Eles ficaram aterrorizados, assustados naquele momento, porque ainda não tinham entendido, ainda não tinha caído a ficha. Essa expressão está um pouco antiga, né? Mas os irmãos entenderam, ainda não tinham compreendido o que o Senhor Jesus havia feito. E por isso podemos dizer que os discípulos ainda não reconheciam quem era Jesus. O que aconteceu depois disso? Eles perplexos, talvez meio tontos ainda, descendo, não pelo mar, mas pelo que eles experimentaram. Ali, com o susto que tomaram ao ver Jesus andando por sobre o mar, eles descendo ainda, refletindo na praia do que tinha acontecido. Nós vemos então no versículo 53 e 54 o que aconteceu. E o que aconteceu não é o foco, os discípulos. Mas é importante ter em mente o que aconteceu antes com os discípulos para que entendamos o que essa passagem nos ensina. Que diz, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Imagine a cena, Jesus chegando, como eu disse, as crianças no desenho que elas estão fazendo. Jesus chegando a esta região de Genezaré. Eles amarrando o barco onde eles estavam. E dali eles continuariam a missão que Jesus desenvolvia juntamente com os seus discípulos. E a forma como Marcos registra aqui no versículo 54, ressalta que eles mal desceram do barco, mal colocaram o pé na praia. E logo, não é isso que ele diz? Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu que era Jesus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. A ênfase que eu dei antes, lembrando de toda a história, de tudo o que os discípulos viram e ouviram de Cristo, eles ainda não reconheciam quem era Jesus. E quando Jesus chega em Genezaré, num outro lugar, aquelas pessoas que estavam ali rapidamente reconhecem que é Jesus. Mesmo aqueles discípulos tendo sido privilegiados com a companhia do Senhor em tudo que fez e ensinou, o povo de outra região o reconheceu prontamente. Eles ainda não entendiam, não reconheciam, porque o coração ainda estava endurecido. Os irmãos poderiam perguntar, mas como pode esse povo tê-lo reconhecido? E a resposta é, como eu disse às crianças, é pelo que eles haviam ouvido falar dele. Eles ouviram falar, certamente, com toda certeza podemos dizer isso, sobre a cura daquela mulher enferma
que há 12 anos estava com uma terrível hemorragia. E por que podemos ter a certeza? Porque o que eles dizem depois tem tudo a ver com o que aconteceu com ela. Talvez eles tenham ouvido falar também que aconteceu muito próximo da ocasião da cura da mulher, da ressurreição da filha de Jairo. Os irmãos se lembram? Possivelmente eles tenham ficado sabendo, e é impossível conter uma notícia dessa, que Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou uma imensa multidão. E de tantas outras histórias que eles podem ter ouvido falar sobre Jesus, e somente dele se aproximar, eles reconheceram que era este que eles ouviam, que haviam ouvido falar. Eles reconheceram o Senhor Jesus pelas palavras que disseram sobre ele. Há uma frase bem conhecida que não sabemos quem é o autor, ainda que seja atribuída a São Francisco de Assis, e não concordamos com ela, que é: pregue o evangelho o tempo todo, e se for necessário, use palavras. Não podemos concordar com essa frase, porque seria melhor dizer: fale sobre o evangelho. E necessariamente você precisa usar palavras. Porque, meus irmãos, assim como este povo reconheceu que era Jesus, pelas palavras que ouviram a respeito dele, o evangelho é reconhecido pelas palavras que nós dizemos, que transmitem o que conhecemos do nosso Senhor e a maneira como o reconhecemos na nossa vida, como Salvador, como Senhor, de maneira que nas nossas palavras isso tem que ficar evidente. Quanto você julga compreender de tudo que Jesus ensinou? E, meus irmãos, compreender não é somente ter informações a respeito. Eu já ouvi falar de histórias. Se eu participar de algum tipo de competição bíblica, de alguma programação na igreja, como os jovens fizeram recentemente, a Olimpíada, eu vou saber bastante histórias para responder. Não esse tipo de conhecimento. Compreender o que Jesus fez é reconhecer o próprio evangelho. É saber o significado de tudo que Jesus fez e ensinou e do que você precisa dele e que carece dele como Senhor e Salvador. A multiplicação dos pães e dos peixes não está falando sobre uma forma de matar a fome, o aspecto social. Se alguém compreender isso deste milagre, perdeu o sentido do evangelho ali presente. Ainda não reconhece o evangelho nas palavras de Jesus e naquilo que ele estava fazendo. Somente nesta série já pudemos aprender tanto, não é? Sobre o Senhor Jesus, na maneira como ele se deu a conhecer desde os seus primeiros passos, desde a maneira, lá no primeiro versículo de Marcos, em que há uma introdução que já mostra sobre o que Marcos vai falar, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e já chegamos a quase 30 mensagens sobre este Evangelho. E você pode dizer que tem reconhecido quem é Jesus pelo que tem ouvido falar dele. Sem contar as outras oportunidades que você tem no seu dia a dia, em momentos devocionais, em momentos de estudo, em que podemos ouvir as palavras de Cristo e o nosso Deus, na sua providência, nos conduzindo por situações como ele fez com os discípulos, impelindo-os ao barco para que pudessem vê-lo como ele é. Isso acontece também com os discípulos do Senhor Jesus hoje. A maneira que somos alimentados pela palavra de Deus, do próprio Cristo, por aquilo que ouvimos falar dele, e pela maneira como Cristo nos conduz, de maneira que possamos ver quem ele é. Meu irmão e minha irmã, saibam que é possível que o seu coração ainda esteja como os discípulos estavam ali, endurecido. Se você ainda não reconhecer o Senhor Jesus na sua vida como deveria, compreendendo o que ele fez, por que ele fez e o que ele ensinou. E mesmo depois de tudo o que os discípulos haviam visto e ouvido, eles ainda precisavam reconhecer mais sobre quem era Jesus. Como saber se você ainda não reconhece bem quem é Jesus? É possível que
e certamente todos nós estejamos nessa caminhada de discipulado com Cristo, em que compreendamos cada vez mais e o reconheçamos cada vez mais. Mas há algumas evidências na nossa vida que nos mostram que temos muito mais a conhecer de Cristo e a reconhecê-lo por quem Ele é. E as passagens anteriores nos ajudam nisso. Por isso fomos lembrados no início. Como saber se você ainda não reconhece bem quem é Jesus, como deveria? Você se sente cansado e sobrecarregado e deseja encontrar verdadeiro descanso, como os discípulos no final daquela missão. Então você precisa reconhecer mais quem é Jesus, porque somente Ele pode dar alívio à sua alma. Você precisa dele, não que Ele tire dificuldades, te dê conforto, mas você precisa dele, e somente na presença dele é que você terá esse descanso. Você busca resolver seus próprios problemas e necessidades e resolver também, ou julgar que tem o necessário para resolver a vida do outro? Assim como os discípulos estavam fazendo já a conta, montando uma planilha do que seria necessário para alimentar aquela multidão. Meus irmãos, temos essa tendência, não é? De tentar resolver os próprios problemas. Temos a pretensão de que sabemos o que o outro precisa para se livrar de alguma situação. Julgamos, muitas vezes. Mas, na verdade, o Evangelho nos mostra que somente Cristo pode nos suprir com aquilo que nós precisamos. E se você continua, em muitos momentos, tentando resolver os próprios problemas e o dos outros, quer dizer que você ainda não compreendeu tudo o que Jesus veio fazer, precisa conhecê-lo mais e reconhecê-lo mais na sua vida. Quando você passa por aflições, você fica angustiado, você fica desesperado e pode chegar até num ponto crítico de questionar por que Deus não faz nada e nem responde às minhas orações. Assim como os discípulos sentiram quando estavam no barco, com o vento batendo contra eles. Se você se identifica com estes exemplos que foram baseados nas passagens anteriores, você ainda precisa reconhecer mais o Evangelho, reconhecer mais quem é o Senhor Jesus na sua vida de uma forma mais prática. O autor aos Hebreus nos fala sobre esta que é a nossa primeira lição, que o Evangelho é reconhecido pelas palavras que dizemos sobre Cristo. Lá no primeiro capítulo de Hebreus, nós vemos o seguinte, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus falou desde o princípio, revelando quem Ele era, através das Escrituras, dos pais, do período dos patriarcas, pelos profetas. E nos últimos dias, diz o autor aos Hebreus, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, é assim que você reconhece o Senhor Jesus na sua vida diária, com toda essa glória, com todo este poder, da maneira como não é indiferente aquilo que você passa, a maneira como sustenta todas as coisas, a forma como resolveu o seu maior problema, que era o pecado, e que subiu ao céu e intercede por todos os que o amam. Tudo o que nos foi contado sobre Cristo, nos evangelhos, como temos visto, e a maneira como Deus se deu a conhecer nas Escrituras, como o autor aos Hebreus nos diz, sobre o Evangelho de Deus, é mais que suficiente para que você conheça mais quem é o Senhor Jesus. E reconheça quem é o Filho de Deus, e que para que, crendo nele de todo o coração, você possa ter vida, e a vida abundante que ele promete a quem está unido a Ele. Esta é a primeira lição, que o Evangelho é reconhecido pelas palavras que dizemos. Assim como nós recebemos essas palavras e pudemos crer em Cristo e temos reconhecido a cada dia quem Ele é e o que fez por nós,
ele será reconhecido pelas palavras que eu e você dizemos também como seus discípulos. A segunda e última lição nessa noite está nos versículos 55 e 56, que o Evangelho é reconhecido pela bondade que demonstramos. A primeira lição, que o Evangelho é reconhecido pelas palavras que dizemos, por aquilo que eles haviam ouvido falar sobre Cristo. Em segundo lugar, o Evangelho é reconhecido pela bondade que demonstramos. Versículos 55 e 56. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Após descer do barco, Jesus continuou de um modo incansável a missão que o Pai lhe confiou, o ministério que ele realizou neste mundo. E ele, por toda a região que passava, juntamente com seus discípulos, ele fazia a mesma coisa. E o que fazia Jesus em todo o seu ministério? Por onde ele passava, ele ensinava a palavra de Deus, alimentando aqueles que estavam famintos espiritualmente, fome essa que só pode ser saciada com a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus, além de ensinar a palavra, ele também anunciava o Evangelho àqueles que estavam perdidos, as ovelhas desgarradas, trazendo para junto de si. E ele curava pessoas. Por onde quer que passava, lidava com os problemas que eram efeitos do pecado, mostrando o seu senhorio sobre todas as coisas. Não somente o que diziam sobre Jesus era reconhecido, mas também aquilo que ele fazia era reconhecido. Eles haviam ouvido falar sobre Jesus de modo que puderam reconhecê-lo. Mas eles ousaram se aproximar de Jesus, rogando a ele que tivesse misericórdia, porque sabiam qual era o seu procedimento, de ser bondoso para com os necessitados, gracioso para com os perdidos. E por isso, como relata Marcos, por reconhecerem Jesus, pelo que ouviram falar dele, o buscavam desesperadamente, e podemos ver isso que carregando leitos, colocavam nas praças, clamavam, deixe só tocar na orla das suas vestes, na barra da sua túnica, para serem abençoados ou supridos por ele. É como uma ovelha desesperadamente necessitada de um pastor que cuide dela. Este era o clamor do povo que se aproximava dele. Então imagina mais uma vez essa cena. O povo ouvia onde Jesus estava, por onde ele estava indo, e eles sabiam também o que ele estava fazendo, de maneira que até imaginavam seu percurso e colocavam os enfermos nas praças por onde ele passaria depois de um tempo. E por isso muitos traziam enfermos. Imagine um povo carregando pessoas doentes que não podiam andar em leitos para uma praça. Imagine essa cena. Implorando, não somente deixando um amontoado de leitos de pessoas enfermas, mas um povo começando a crescer, mas pessoas também se aproximando de Jesus, implorando que tocasse na barra das suas vestes para que fossem curados. Meus irmãos, onde está dizendo que tocar na orla das vestes de Jesus é tudo o que se precisa para ser curado? Alguém disse isso? Quem disse isso? Como que eles puderam pensar algo assim? Jesus não falou isso. Se alguém quiser ser curado, é só tocar aqui na orla da minha veste que vai ser curado. Jesus nunca disse isso. Possivelmente, isso chegou ao conhecimento do povo por aquilo que tinha acontecido com a mulher com hemorragia, não é? Ela pensou isso consigo. Se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada de todo o mal. Mas Jesus, inclusive, parou. Aquela multidão que estava ao seu redor espremendo, não é? Aquela aglomeração terrível. Já pensou como era estar ali no meio?
E Jesus perguntou: quem é que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Não era algo então usual, ou algo por orientação de Jesus. Foi a maneira como essa mulher creu que somente tocar nas vestes de Jesus seria suficiente para ser liberta daquele mal. Até os discípulos estranharam. Como assim quem te tocou? Olha a aglomeração em que nós estamos. Essa crença distorcida, que teologicamente está errada, de alguém que não conhece Jesus direito, soa quase como uma superstição, não é? Basta tocar na veste e eu receberei tudo o que eu preciso. Certamente não seria confirmado. Então, para os discípulos que parecem conhecer o Senhor Jesus, com um erro teológico deste, não vai acontecer nada se tocar na veste de Jesus, certo? Errado. O que acontecia quando as pessoas tocavam nas vestes de Jesus? Eles eram curados. E como entender isso? Não quer dizer que basta crer, ter o pensamento positivo sobre alguma coisa que você vai receber. Não é isso que está ensinando aqui. O Evangelho, meus irmãos, não é só reconhecido pelas palavras que dizemos, mas pela bondade que nós demonstramos. O que Jesus está fazendo aqui não é tratar ou alimentar um misticismo naquele povo. O que ele está fazendo é tratá-los bondosamente. Aqueles que estavam necessitados, perdidos e que precisavam desesperadamente nele. Mais do que o aspecto da ideia que eles tinham meio distorcida por algo que ouviram falar, veja no que Jesus está fazendo a sua bondade, a sua compaixão para com eles. Ainda que eles estivessem errados nessas concepções, ainda que este povo pudesse ser muito interesseiro ao se aproximar de Jesus só para conseguir alguma cura, ou talvez, vai que sai uma refeição de graça, ainda que eles fossem interesseiros, isso não foi motivo para Jesus deixar de ser reconhecido na sua bondade, naquilo que fez por eles. Meus irmãos, eu quero repetir, alguém ter uma ideia equivocada sobre Deus, ou demonstrar ser até interesseira sobre Jesus para conseguir o que quer, não é motivo para que você também deixe de demonstrar bondade, a mesma que recebeu do Senhor. Porque nem sempre as nossas concepções estão corretas. Nem sempre aquilo que cremos ou imaginamos saiu da boca do Senhor Jesus e ele continua a nos tratar com bondade. E como seus discípulos, nós podemos e devemos fazer o mesmo, olhando para a maneira bondosa com que ele nos trata. Não é verdade que muitas vezes concepções que outros têm sobre Deus, ou outras motivações, alguém interesseiro, que possa ter neste interesse para buscá-lo, torna-se uma barreira para falar do Evangelho ao nosso redor? Alguém que está falando algo que soa como heresia, que tem um tipo de vida completamente distorcido e depravado. Alguém que se aproxima da fé tentando conseguir alguma coisa e facilmente se levanta uma barreira, como se aquela pessoa não tivesse, talvez, o merecimento para receber. É verdade que não tem, como você também não tem. As diferenças que temos com outros pecadores como nós não é motivo para deixar de tratar os outros com bondade, da mesma forma como o Senhor foi bondoso para conosco. Mais importante do que disputas e debates teológicos, que no nosso meio muitas vezes se levanta assuntos polêmicos até, mais importante do que estes embates, ou de você primeiro saber qual foi a motivação da pessoa no pedido de oração que ela colocou. Esse daí nunca participa de uma reunião de oração e agora vem pedindo oração porque precisa. Esse daí nunca aceitou o meu convite de ir na igreja, mas quando aperta a coisa, daí vem pedindo oração. Também, quer saber o que eu vou fazer? Sabe o que você tem que fazer? Trate com bondade, com graça, porque você sabe o que essa pessoa não sabe, do quanto ela precisa do Evangelho,
do quanto ela precisa do Senhor Jesus. Então, mais importante do que debates teológicos, do que ficar entrando em polêmicas, pelo conhecimento que você tem das Escrituras, ou de sondar a própria motivação de alguém pedir oração, quão disposto você está em demonstrar bondade, misericórdia e graça, assim como o Senhor Jesus fez aqui nessa passagem, apesar do pensamento completamente errado daqueles que se aproximavam dele. E demonstrando bondade, o Salvador bondoso possa ser reconhecido através das suas ações. O Evangelho é, meus irmãos, reconhecido pela bondade que nós demonstramos. E para concluir essa mensagem, reconhecendo o Evangelho e fazendo-o conhecido, eu quero dizer às crianças no desenho que fizeram, lembrando que Jesus ficou conhecido porque aqueles que o conheceram falaram sobre ele, contavam as histórias, falavam sobre o que ele ensinou. Mesmo aqueles que não conheciam Jesus falaram sobre ele. Mesmo quem não era discípulo de Jesus passou a informação. E crianças, se vocês conhecem a Jesus, falem sobre ele, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Se você ama Jesus, viu? De todo o coração, sabe que ele veio salvar a vocês. O que vocês têm que fazer? Falar sobre ele e tratar os outros, os pais, os irmãos da igreja, as pessoas da escola, os professores, com bondade e graça, porque através do que dizemos e da bondade que demonstramos, Cristo será reconhecido através de nós. E, meus irmãos, para destacar o que vimos aqui, o Evangelho é, em primeiro lugar, reconhecido pelas palavras que dizemos. E este Evangelho que nos foi revelado em Cristo Jesus, que temos recebido aqui em tantas oportunidades, é mais que suficiente para ser reconhecidos nas palavras que ouvimos da parte de outros e para ser reconhecido através das palavras que falamos sobre Cristo ao compartilharmos o Evangelho. Não se preocupe se você entende que não é capaz, não tem preparo suficiente. Você não tem que ser suficiente. O Evangelho é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, se você reconhece quem é o Senhor Jesus, fale sobre o Evangelho que recebeu. Porque esse Evangelho é digno de que falemos sobre ele, para que outros também possam vir conhecê-lo como Senhor e Salvador e sejam salvos por ele. Em segundo lugar, o Evangelho também é reconhecido pela bondade que nós demonstramos. O Senhor Jesus demonstrou a sua bondade, misericórdia, graça e fidelidade na forma como tratou discípulos tão endurecidos de coração, na forma como tratou até uma multidão, que depois muitos chegaram ao ponto de clamar que pudessem crucificá-lo numa cruz. Isso não foi motivo para ele deixar de demonstrar bondade. Este Evangelho que revela a bondade de Cristo com pecadores é mais que suficiente para ser reconhecido quando nós, discípulos de Cristo, tratamos os outros com bondade. E a diferença é a bondade que recebemos do Senhor. Por isso, se você reconhece o que Jesus fez por você, não importa quem seja ou esteja perto de você no dia a dia, não importa o histórico de vida da pessoa ou o seu, não importa os defeitos ou os problemas que o outro tenha e que você tem até receio de se aproximar, seja qual for o incômodo que você imagine, todos que estão ao nosso redor carecem da bondade que somente o Supremo Pastor concede. Isso ele faz através dos discípulos dele, para que através dessa bondade que nós demonstramos, com que os outros forem tratados, possam buscar e encontrar o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e que outros ao nosso redor reconheçam também a Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Amém.